O Nova 5T é a aposta mais recente da Huawei para o mercado nacional. Ele é uma variante do Honor 20, sendo o último lançamento da marca a ainda contar com suporte aos aplicativos do Google. Com preço de lançamento de R$ 3.000, a novidade chinesa chega para brigar com os top de linha das rivais, mas custando menos. Vale pagar tudo isso nele ou tem alternativas melhores? É isso que você confere nesta análise completa do tudocelular.com. Diferente de Samsung, que vem apostando em celulares caros com acabamento de plástico, ou Glastic, como chama a coreana, o Nova 5T tem corpo de alumínio com traseira em vidro. Claro que alguns cortes foram feitos para oferecer um produto mais acessível. Então esqueça a certificação IP de proteção contra água ou biometria na tela. Um detalhe curioso é que o sensor de proximidade fica no topo do aparelho e alguns podem acabar confundindo com um emissor de infravermelho. É um local estranho, mas o que importa é que funciona bem. Além de boa qualidade de construção, o Nova 5T apresenta poucas bordas e o furo na tela fica bem próximo do canto superior esquerdo, o que distrai menos a sua atenção. O leitor biométrico fica na lateral para você acessar com o seu polegar direito e funciona bem, sendo bastante rápido. O problema fica para quem é canhoto, que vai sofrer um pouco para usar a digital aqui. O pequeno alto-falante no topo da tela esconde um LED de notificações, mas este só exibe duas opções de cores, verde ou vermelho. E se você procura por entrada para fones de ouvido, vai ficar decepcionado com o Nova 5T. Outro ponto que pode ser negativo para alguns é a ausência da tela OLED. A Huawei acabou economizando e adotou um painel IPS LCD de 6,2 polegadas com resolução Full HD+. É nesse ponto que você esquece que o Nova 5T é um flagship. Sua tela é boa, mas não tem nada de especial. O brilho é só mediano, mas o nível de contraste é bom. A tela exibe cores saturadas por padrão e deixa o branco levemente azulado. Isso pode ser corrigido alternando entre os perfis de calibração de tela. Se quer cores mais próximas da realidade, então é o perfil normal que você deve escolher. A Huawei poderia ter habilitado o alto-falante de chamadas para servir como canal secundário, o que não apenas ajudaria a oferecer um som estéreo de qualidade, como também contribuiria para um som mais potente. O único alto-falante na parte inferior entrega bom som, mas basta forçar o volume para haver certa distorção. O fone de ouvido tem conexão USB-C e lembra bastante os modelos da Apple. A qualidade sonora é decente, mas não no nível do que temos na linha Galaxy S. Em hardware, a Huawei não economizou. Incluiu no Nova 5T o mesmo chipset presente no P30 Pro, que ainda é um dos mais rápidos que passaram pela bancada de testes do Tudo Celular. Infelizmente, em velocidade, a fabricante chinesa não conseguiu repetir o mesmo feito com este modelo. O 5T até entrega bom desempenho, mas sentimos que poderia ser melhor. Você pode ativar um modo desempenho que força o Kirin 980 ao máximo. Isso faz o celular esquentar, mas em troca ele fica um pouco mais rápido e consegue números mais expressivos em benchmarks. Na prática, nem vale muito a pena, já que o consumo de bateria também aumenta significativamente. Em jogos temos o mesmo desempenho do P30 Pro, o que já era esperado diante do mesmo hardware e resolução de tela. Todos os games que testamos no Nova 5T rodaram liso e o aparelho não chegou a esquentar, exceto se você forçar com o modo desempenho ativado. Para dar conta do hardware, temos uma bateria de 3.750 mAh. Em nossos testes, ele apresentou autonomia apenas mediana. Em uso moderado, você terá carga para o dia todo, precisando recarregar novamente apenas quando você for dormir. Agora, se você for jogar, ver muitos vídeos no YouTube ou tirar selfies o tempo inteiro, então terá que realizar uma segunda carga no início da noite. Pelo menos o carregamento acelerado e o carregador potente ajudam e você precisará esperar pouco mais de 1 hora para ter 100% de bateria recuperada. Com meia hora na tomada, já terá metade da bateria para usar. Não é tão rápido quanto o P30 Pro, mas é um tempo muito mais baixo que alguns flagships mais caros entregam. O que poderia afastar muita gente dos recentes lançamentos da Huawei é a ausência do Google Service, o que permite baixar aplicativos na loja do Android e usar os diversos aplicativos e serviços do Google. Mas, felizmente, este não é um problema para o Nova 5T. Apesar de ter chegado ao mercado ainda com o Android Pie,
a Huawei já liberou a atualização para o Android 10, com direito a MIUI 10 aqui no Brasil. Apenas o pacote de segurança que ainda é antigo e data de janeiro. Chegamos a testar nas duas versões e não notamos diferenças, seja no desempenho ou na bateria. Apenas alguns benchmarks que tiveram queda na pontuação, como é o caso do Antutu. Já em termos de recursos, você terá os mesmos de outros da Huawei, com a MIUI 10. E se sentiu falta de uma gaveta de aplicativos, você pode ativá-la nas configurações. O Nova 5T possui 4 câmeras. 3 delas ficam no bloco saltado, sendo a principal a grande angular e um sensor de profundidade. A quarta ficou alocada ao lado das informações sobre o sensor principal e tem lente macro para fotografar de mais perto. Como é comum em celulares com câmera de 48 megapixels, o Nova 5T também comprime 4 pixels em um só, para reduzir o tamanho das imagens sem perder a qualidade. E a depender do cenário, tirar fotos na resolução máxima resulta até em piores fotos. Então, deixe no modo padrão, que é a melhor opção. Sua câmera principal consegue capturar ótimas fotos de dia. Ela supera com folga a maioria dos intermediários premium que testamos e briga com diversos flagships. Até comparamos com o Galaxy Note 10 Plus da Samsung, que é o nosso rei em câmera atualmente. E o modelo chinês não faz feio. Existe inteligência artificial que aprimora a claridade de fotos realçando alguns detalhes. Quando ela acerta, realmente faz diferença, mas na maior parte do tempo será inútil. Há um atalho de zoom de 2 vezes no aplicativo, mas por falta de lente teleobjetiva, o Nova 5T apenas faz um corte na foto para aproximar o que foi fotografado. A lente grande angular permite capturar mais de cenários em troca de menos detalhes e cores um pouco distorcidas. Isso acontece mais com tons de azul como o céu, que fica bastante artificial. Durante a noite você terá fotos mais escuras com essa câmera e quantidade superior de ruídos. A lente macro tem apenas 2 megapixels de resolução, então não espere fotos com detalhes impressionantes. Dá para quebrar um galho, desde que você respeite a distância de 4 centímetros do objeto a ser fotografado. Por não ter foco automático, qualquer distância além desse número resultará em imagens desfocadas. Fotografar à noite resultará em fotos escuras, mas há um modo noturno que ajuda a enxergar melhor em troca de excesso de ruídos. Já vimos resultados melhores como nos intermediários da Motorola e também comparado ao modo noturno do Note 10 Plus, onde a diferença é enorme. Porém, esse modo é bastante útil ao fotografar dentro de casa. Ele combina várias imagens para resultar em uma foto com muito mais detalhes. Demora alguns segundos e você pode até interromper o processo no meio, mas vale a pena esperar. A câmera frontal de 32 megapixels impressiona e até faz um melhor trabalho que alguns celulares mais caros. E isso quando há uma boa fonte de iluminação. Selfies à noite já perdem nitidez, mas ainda assim você terá boas fotos para publicar em redes sociais como o Instagram. O desfoque de fundo é bom e apresenta poucas falhas, mas sacrifica o HDR. A filmadora tem qualidade inferior às fotos. O foco poderia ser mais ágil, ficando ainda mais lerdo à noite. Há apenas estabilização eletrônica e ela sempre fica ativa. O resultado é bom, mas já vimos melhores nessa faixa de preço. A captura de áudio também é boa. O Nova 5T vale seu preço ou tem opções melhores? Na mesma faixa de preço é possível encontrar o Galaxy S10 Lite e o Zenfone 6. O modelo da Samsung entrega desempenho similar, com bateria melhor e câmeras inferiores. O modelo da Asus, por outro lado, é um pouco mais rápido, a bateria também dura mais e tem câmeras mais equiparáveis. O P30 Pro da Huawei custa quase R$1.000 a mais, mas entrega melhor conjunto no geral. Ele é superior em tudo, o que faz com que o Nova 5T esteja mais para um intermediário premium do que um flagship da marca. Ele pode não ser rápido como o iPhone 11 ou ter a câmera do Galaxy Note 10 Plus, mas estes celulares são bem mais caros. Custando R$3.000 em seu lançamento, a Huawei chega apostando no preço certo para o Nova 5T aqui no Brasil. Você pode achar esse valor caro, mas lembre que outras marcas estão pedindo isso ou até mais e entregando muito menos. Quando o valor do Nova 5T cair mais um pouco para perto de R$2.000, ele irá competir com os modelos mais avançados da linha Galaxy A. E é aí que a briga ficará interessante. O Nova 5T é um intermediário premium com pinta de flagship,
que tem tudo para brigar pesado com os reis do custo-benefício em 2020. E para acompanhar as melhores ofertas do novo aparelho da Huawei, basta clicar nos links que estão aí na descrição. Aproveita para comentar aí abaixo o que você achou dessa análise e do preço que a marca chinesa está cobrando em seu novo modelo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!